Boa noite, graça e paz. Aleluia. Começamos mais uma noite, amados. Uma noite de culto, de ensino, culto de adoração ao Senhor. Você aí, nós aqui, conectados num só espírito. Feche seus olhos se você puder. Onde você estiver, como você estiver, fique conectado. Aleluia. Pai, te rendemos graças, Senhor, por tudo que vai acontecer nessa noite, por tudo que o Senhor já preparou para cada um que está ouvindo, para cada um que está recebendo, para cada um que está participando aqui agora desse culto a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse tempo de crescimento, Pai. Um tempo de avanço, Senhor. Te rendemos graças, Pai, e te entregamos, Pai, essa noite. Espírito Santo, Tu és livre nesse lugar desde agora, desde o louvor. O culto começou. Obrigada, Senhor, obrigada por tudo, Pai. Obrigada por cada ajuste, por cada detalhe cuidado, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos surpreende. O Senhor nos surpreende porque estamos avançando e crescendo numa época que o mundo tem uma expectativa totalmente ao contrário. Obrigada, porque o Senhor é daqueles que avançam, Pai. Nós somos daqueles que avançam em Ti, Pai. Obrigada, Pai, porque em Ti somos mais que vencedores. Obrigada, Pai, porque em Ti é sempre, Pai, uma escala ascendente, é sempre para frente, Pai. Obrigada, Pai, porque podemos olhar para o alto com fé, naquele, Pai, onde a gente pode tudo, naquele, Pai, que nos fortalece, naquele, Pai, que quando a gente pensa que é fraco, aí é que somos fortes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti, meu Deus. Aleluia. Amados, começou. Então, vamos nos alegrar. Se alegre, onde você estiver. Não sei o que você está fazendo, como você está, mas se alegre. Ei, somos um povo alegre. Somos filhos de um Pai alegre. Somos filhos de um Pai que nos deu a alegria. A alegria já mora dentro de nós, porque o vitorioso habita dentro de nós. Então vamos nos alegrar. Aleluia! A vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio. A vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio. Em meio às provas e tribulações, se levanta um grito de vitória e de alegria. Eu vivo nele e ele vive em mim. A vitória está em meu interior. A vitória está em meu interior. O vitorioso habita em mim. O maior habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim. O vitorioso habita em mim. O maior habita em mim. O vitorioso Jesus habita em mim. A vitória não está naquilo que eu vejo, a vitória não está naquilo que eu sinto, a vitória está naquilo que eu creio. Eu as provas e tribulações, se levanta um grito de vitória e de alegria.
vitorioso. Ele é o vitorioso e habita dentro de nós. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está.
Glória a Deus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer ver você assistindo, né? Pela internet, seja bem-vindo. E nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de poder, através dessa ferramenta, alcançar a sua vida com essa palavra. E nós estamos alegres pelo fato de termos o Senhor como a nossa confiança. Eu quero, antes de começar a ministrar a palavra, orar com você. Você que está na sua casa, nos assistindo nesse momento. Se você crer, você vai ser alcançado através dessa oração. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Obrigado pela oportunidade de poder te adorar, de poder ministrar a tua palavra. E eu quero ministrar uma bênção especial para cada pessoa que está nos assistindo na sua casa, que sejam alcançados através da unção da tua palavra, Senhor, através dos louvores que forem entoados aqui. Eu creio, Senhor, no milagre acontecendo em cada residência, em nome de Jesus. A mesma unção que está operando nesse ambiente, nesse momento, as pessoas sejam alcançadas na sua casa, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra que já é abençoada, e eu tenho certeza que as vidas serão edificadas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é guardando a fé diante das más notícias. Eu estava lembrando em alguns episódios que a gente tem durante toda a nossa vida, né? Quando a gente está com as pessoas, né? E quando a gente tem uma informação, uma notícia, a gente quer passar uma notícia para alguém, a gente sempre pergunta, né? Eu tenho uma notícia para você, ou então duas notícias para você, uma boa e uma ruim, né? Qual que você quer ouvir primeiro, né? Obviamente, né? As pessoas preferem ouvir logo a boa notícia, né? Uns até preferem ouvir a má notícia para eliminar logo o problema e deixar por último a boa para tentar se alegrar no final, né? Mas o que eu quero dizer, né, com esse exemplo, né? Eu estou falando com relação à notícia, as notícias. A gente está vivendo numa maratona de informações, de notícias, e infelizmente, né, nesses últimos dias a gente tem ouvido só notícias não muito agradáveis, né? E eu sei que não só você, mas eu também gosto de ouvir boas notícias. E a palavra é uma boa notícia, né? E eu quero de antemão, diante dessa turbulência que nós estamos vivendo, que essa fase ruim vai passar, em nome de Jesus. Essa é a boa notícia que nós temos. Graças a Deus, o quadro de informações, né, do que está sendo divulgado, você percebe uma certa confiança, né, e um entendimento de que as pessoas têm que tomar muito cuidado no que diz respeito a passar uma informação. Quando você busca uma informação, de você pesquisar se aquilo que está sendo lido ou falado é verdade. No tempo de fake news, a gente precisa tomar muito cuidado, porque em toda a nossa caminhada, a nossa convivência, né, no Evangelho, né, principalmente aqueles que conhecem a palavra, é buscar sempre a veracidade das informações, né, porque a gente crê pela palavra que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então precisamos ser seletivos naquilo que nós vamos ouvir, né? E principalmente eu, né, na responsabilidade de pregar o Evangelho e de passar as boas notícias, a gente precisa tomar muito cuidado, né? E eu creio que nessa noite você vai receber uma palavra que vai confortar o seu coração, e a sua vida não será mais a mesma no final desse culto, no final dessa ministração, em nome de Jesus, né? Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes, ou seja, não deixe se levar apenas pelos seus próprios pensamentos ou pelos seus próprios entendimentos,
E o versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. As más notícias nos levam a pensar: o que fazer? Porém, a fé nos faz declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu preciso lembrar da palavra, principalmente nessa situação toda, de que há uma esperança, de que há uma palavra que diz respeito à minha vida. E diante de todas essas coisas, né, diante de todas essas turbulências, eu tendo a oportunidade de escolher a boa ou a má notícia, eu vou ficar com a boa notícia. E nessa noite você está ouvindo uma boa notícia. E você tem a oportunidade de escolher ficar com o relatório negativo ou ficar com o relatório positivo da palavra, né? Vou repetir: ou você ficar com o relatório negativo, que apresenta todas essas circunstâncias, ou ficar com o relatório positivo da palavra. Eu prefiro ficar com a palavra, porque a palavra de Deus, ela funciona. A palavra de Deus, ela pode tranquilizar a sua alma. Quantas pessoas a gente tem visto por aí, desesperadas, sem perspectiva de mudanças, passando por todas essas pressões. E a oportunidade que você tem nessa noite de ser ministrado, aquela informação que tem martelando sempre a sua mente, roubando a sua paz, deixando você inseguro. Eu tenho certeza que através da fé, através dessa palavra, a sua vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. O próprio texto, ele fala: confia no Senhor de todo o teu coração. E isso que a gente está fazendo agora aqui não é algo que é para agradar a sua vida ou para preencher um tempo que você está cumprindo uma restrição, mas nós estamos ministrando algo aqui que funciona e tem funcionado na vida de pessoas que congregam nesse lugar. Talvez você é ligado a uma igreja evangélica, né, uma igreja católica ou qualquer outra religião, e já teve oportunidade de ouvir uma palavra como essa, ouvir as boas notícias, coisas que vêm edificar a sua vida. Saiba que aqui você vai ouvir palavras que vai fazer com que a vida fique mais tranquila. Nós queremos que você confie no Senhor de todo o seu coração. Deus, ele é tão bom, tão maravilhoso, que ele nos proporcionou esse tempo. Nós estamos aqui por causa de Jesus. A palavra nos alcançou por causa do amor de Deus. Algumas pessoas, até diante dessas circunstâncias, dessa pressão toda, até esquecem a bondade do Senhor. E é bom a gente repetir uma coisa que a gente sempre fala aqui, nas oportunidades que temos quando ministramos a palavra, que Deus, ele é bom em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. De vez em quando a gente ouve algumas pessoas dizendo, né, quando recebe uma notícia ruim: cadê Deus nessa situação toda? Né? As pessoas falam que Deus é bom. Se ele fosse tão bom, a gente não estaria passando por essas coisas. A gente percebe o efeito, né, quando a pessoa está desesperada. A gente percebe quando o pânico começa a tomar conta e se esquece de tudo que tem recebido do Senhor. Se pudéssemos trazer todas as situações que a gente tem passado, circunstâncias que a gente tem atravessado, e fizesse comparação, a época que eu passei por umas circunstâncias e eu glorifiquei o Senhor porque o Senhor me livrou daquela situação, e hoje talvez a situação que você está vivendo seja muito diferente do que você viveu no passado. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: que Deus continua sendo bom. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão maravilhoso, que Ele mesmo enviou o seu único Filho para morrer por nós. Ele resolveu vir aqui em forma de homem, pagar o preço no nosso lugar, para que hoje tenhamos vida. Que amor é esse? Que demonstração de amor é esse? Se ele chegou a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós, o que é a sua situação, o seu problema, aquilo que você está passando hoje, aquilo que te deixa inquieto, o que é para o Senhor?
Confia no Senhor de todo o seu coração. E a gente precisa, com essa palavra que temos, com aquilo que nós temos ouvido da parte do Senhor, guardar no nosso coração. Tem um texto lá em Provérbios capítulo 21, versículo 23, que diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Eu não preciso esperar alguém para ministrar para a minha vida essa verdade, ou fazer com que eu esperar alguém lembrar aquilo que eu tenho lido. Mas você tem a palavra, você tem a informação que você precisa, para que quando no momento de circunstâncias, no momento em que a tempestade se levantar, você lembrar da palavra. Você tem a boca mais próxima do seu ouvido, e você pode ministrar na sua própria vida. Prefira ficar com a palavra. Guardando a sua boca e a sua língua, você vai estar guardando, você vai estar protegendo a sua alma no momento de pressão, no momento em que você estiver sendo bombardeados com notícias não muito agradáveis. Quando você está diante de amigos, né, ou está vendo alguma programação, você liga a sua televisão, é fato de você perceber, né, sendo propagado as notícias tanto na parte da manhã, na parte da tarde, o mesmo assunto sendo falado na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, as mesmas coisas. E se a gente não tomar cuidado, né, não guardar o nosso coração, né, não permitir com que a palavra seja primazia na nossa vida, entra o desespero, o descontrole, e a má notícia ela começa a ganhar espaço na nossa vida. Eu e você somos responsáveis, né, em filtrar, em não aceitar com que aquelas sementinhas venham germinar e venha crescer e venha atrapalhar a nossa vida. Preferimos ficar com a palavra. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí prefere ouvir as boas notícias. Qual é a notícia que você quer ouvir? O que você prefere? Ficar com aquilo que te dá esperança, com aquilo que te vai fazer você bem, que vai trazer conforto para a sua alma? O que você prefere? Não estou dizendo, né, através dessa ministração aqui, né, que as informações, mesmo sendo más, elas não devem ser consideradas ou respeitadas. Estamos cumprindo uma restrição estabelecida pelas autoridades, né? Não somos irresponsáveis, cumprimos tudo que está sendo determinado, mas nós não devemos esquecer a bondade do Senhor, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos através da palavra. Fazendo todas essas coisas, mas não se esquecendo daquilo que nós temos. O que você tem aí? Qual é a palavra, né, que é valorizada na sua vida aí? Não negamos as circunstâncias. Reconhecemos que toda situação é uma situação que merece um certo cuidado. Mas a gente precisa entender que o Senhor continua sendo o mesmo. Aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. E se eu perguntasse para você nessa noite, como manter a fé diante das más notícias? Porque a gente sabe muito bem que pessoas não têm guardado a fé, têm mudado a opinião a respeito de muitas coisas por causa da má notícia. Estavam vivendo uma vida, né, um fluxo, por causa de uma má informação. Mesmo a informação sendo verídica, a pessoa às vezes toma uma posição totalmente contrária. E aí você percebe em determinados momentos alguns danos se manifestando, coisas acontecendo. E nós estamos aqui para dizer para você que o Senhor te ama. O Senhor te ama. Ele continua guardando a nossa vida. Ele continua fazendo milagres. As circunstâncias estão aí. As pressões são grandes, mas maior é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Como se mantém em fé diante das más notícias? Primeira coisa que a gente precisa fazer, se apegando à palavra.
esconder a palavra no coração, para não errar o alvo, para não pecar contra o Senhor, se alimentando da palavra, para que quando numa situação difícil nós lembrarmos aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos a respeito do Senhor. A melhor opção que você pode fazer nesses dias, irmãos, de tantas informações, de tantas fakes, né, que a gente vê por aí, é se apegando com a palavra. E um detalhe muito importante, mesmo a gente se apegando à palavra, a gente percebe que nunca se viu no Brasil, no mundo todo, podemos dizer assim, tantas pessoas ouvindo as ministrações da palavra. Graças a Deus por isso, porque você vê várias igrejas, assim como a nossa, ministrando os cultos pela internet, né? Várias pessoas ministrando a palavra, e é maravilhoso isso, mas nunca se viu tanto a procura de boas notícias, né? De pessoas orando, né? Campanhas que são levantadas, né? Tanto pelas autoridades como as igrejas, e a gente percebe a mudança acontecendo. Depois que passar toda essa fase, nós temos a certeza que o Brasil não será mais o mesmo. O mundo não será mais o mesmo. Mas o que eu aprendo com tudo isso, amados, é que mesmo com o entendimento que a palavra é uma primazia na nossa vida e a gente precisa se apegar a ela, eu não tenho que permitir que o hábito de buscar a palavra seja somente em momentos de pressão ou no momento de incêndio. Uma coisa que é muito comum, né? Antes mesmo até dessa situação que a gente está passando hoje, né? Várias pessoas até não tinham contato, né? De repente nunca teve oportunidade de assistir uma ministração pela internet, hoje já está assistindo. Muitas pessoas que às vezes nem oravam, né? Ou se já orou um tempo, há muito tempo que não tinha esses momentos de oração. E depois dessa pressão toda, dessas coisas que estão acontecendo, já estão orando mais, ou procuram orar, né? Ou fazer o seu culto, né? Por isso a gente percebe, né, a mudança que está acontecendo na nossa, vamos dizer assim, no nosso país, no mundo todo. E o conselho que eu dou para você: mude o seu hábito. Eu creio que muita gente, a partir dessa estação, vai estar mudando o seu estilo de vida, vai buscar mais o Senhor. Eu louvo a Deus por vários testemunhos que a gente tem ouvido a respeito de mudança, né, de comportamento em relação às coisas do Senhor. As pessoas mais humanas, né, a preocupação com outra pessoa, a solidariedade acontecendo, né, em vários lugares, né, as pessoas mais humanas. Percebi a todo momento as pessoas correndo atrás de coisas para satisfazer a sua vontade, né, o seu ego. Mas você percebe a mudança na sociedade por causa de toda essa situação. Mas quem sabe a gente pode pegar essa situação, essas circunstâncias, esse problema, e começar a refletir: o que eu posso fazer para ser diferente? O que eu posso mudar? O que eu posso tomar isso como lição na minha vida? Antes, você tinha oportunidade de ter acesso a essa palavra, e eu falo isso presencialmente. Hoje você está tendo oportunidade de ouvir pela internet. Mesmo a gente sabendo que isso tudo vai passar, você vai ter oportunidade de poder congregar. Talvez você esteja há muito tempo adiando uma decisão de aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E hoje, né, com os acessos que você está tendo, por várias pessoas que você está vendo através desse canal ou outro meio, de ouvir uma palavra como essa, ouvir a respeito do amor de Deus, talvez você esteja pensando aí: eu acho que eu vou procurar uma igreja, eu acho que eu vou aceitar Jesus, eu acho que eu vou mudar esse comportamento, a minha tratativa com a família vai mudar. Glória a Deus por isso. Sabendo que isso tudo vai passar, eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas nesse tempo, nesse momento de reinvenção, né?
surpresas a gente está deparando, né? Coisas estão aparecendo, decisões estão sendo tomadas. E eu creio no nome de Jesus numa mudança. E que você mude a sua vida. A palavra é como poderosa que é, ela pode transformar a sua vida. E o que nós estamos fazendo aqui envolve fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente poderia citar aqui várias pessoas que souberam passar por adversidades, tiveram situações de más notícias. A gente poderia citar vários personagens aqui, mas eu separei alguns que eu posso tomar como exemplo de pessoas que a gente pode olhar para eles e ver, verdadeiramente o Senhor tem guardado, e as decisões tomadas, eles foram bem-sucedidos. E o mesmo Deus que operou na vida daqueles homens lá no passado, Ele opera também hoje. Da mesma forma como Deus atuou lá no passado, Ele atua também hoje na sua vida, em abençoar, em livrar, em proteger a sua vida. Eu posso recordar de Daniel, né? Daniel capítulo 2, tem uma passagem muito interessante, fala de uma situação que aconteceu com o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Estava passando por uma crise. Imagine você está passando por uma situação, uma turbulência, uma crise, por causa do sonho de alguém. E é exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele teve um sonho, e como ele ficou bastante perturbado com o sonho que ele teve, ele procurou chamar, né? Pediu para chamar os seus sábios, os seus magos, para interpretar o seu sonho. Porém, os magos foram diante do rei e pediram para que ele dissesse que sonho, né? O que ele tinha sonhado. Nabucodonosor, esperto, ele decidiu não contar o sonho. É óbvio que se ele contasse o sonho, daria tempo para aqueles homens inventar alguma coisa e passar a interpretação para o rei. Mas sabiamente o rei falou: não, vocês vão ter que descobrir o sonho que eu sonhei e dar a interpretação. E aqueles homens lá, né, os sábios, os magos, ficaram perturbados e tentaram insistir inclusive com o rei, que não seria possível, não existia nenhum Deus na terra que teria a capacidade de, além de revelar o sonho que ele sonhou e dar a interpretação. Então o rei, muito furioso, lançou um decreto, onde que todos os sábios, todos os magos fossem mortos. E aí entra Daniel nessa furada, porque ele mesmo não estava lá. E por causa desse decreto, né, por causa dessa crise, né, que estava passando lá com o rei da Babilônia, Daniel também, ele estava correndo risco. A ordem que foi dada é para que todos aqueles homens, inclusive Daniel, fosse morto. Lá no versículo 14 do capítulo 2 de Daniel, diz assim, quando o Arioque, comandante da guarda do rei, veio matar Daniel, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Que diante das circunstâncias, diante de uma pressão, talvez você não necessariamente está relacionado a essa crise que a gente está passando, mas talvez você esteja passando por uma pressão, ou até mesmo algo que venha comprometer a sua vida, né, a sua saúde, e aí você precisa tomar uma decisão. E você sabe que se a gente não confiar no Senhor, se a gente não colocar Deus como a nossa proteção, o nosso refúgio, a gente pode dar lugar a uma outra área que nós conhecemos muito bem, que é o medo, que é o pavor. E todo medo e todo pavor, irmãos, ele pode produzir em nós uma insegurança, um descontrole.
Quantas pessoas aí, quando recebem uma notícia má, uma notícia ruim, algo que traz inquietação, fica desesperada. E aí no desespero, numa pressão, a pessoa não consegue pensar, a pessoa não consegue lembrar daquilo que aprendeu, e principalmente aqueles que têm o conhecimento da palavra, não consegue lembrar do tempo que foi ministrado, daquilo que o Senhor falou para a sua vida, e dá lugar e dá abertura, não só para as emoções, mas também para Satanás. No versículo 15 ele disse assim, né? Quando o comandante da guarda foi se apresentar a Daniel, já no intuito de cumprir a determinação do rei. Daniel, sabiamente, né, sábio e prudente, perguntou: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que lhe havia acontecido. Nas circunstâncias, talvez você não saberia nem lidar. Uma notícia chegou para você hoje. O que você fez? Qual é a decisão que você tomou? Eu já vi uma pessoa, inclusive, dizer que no momento de turbulência, onde a poeira está suspensa, a gente tem que esperar a poeira descer, olhar para dentro, lembrar do Senhor e tomar as decisões. Se você continuar lendo aqui o texto, diz que Daniel foi ver o rei imediatamente e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. E em seguida Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael, Azarias, que havia acontecido. Pediu que suplicassem ao Senhor. Que decisão maravilhosa. E lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Olha a decisão de Daniel. Procurou os amigos dele, diante da pressão, diante da má notícia. Vamos orar. Hoje a gente tem ouvido muito isso. A conclamação para orarmos. Talvez esse seja uma lição para você. Diante de coisas que ainda a gente vai passar. Circunstâncias virão, irmãos. Problemas a gente passa. E eu creio que nessa fase, nessa estação que a gente está passando, serviu como lição para todos nós. Será que você deve orar mais? A decisão de Daniel diante da crise, que na verdade era uma crise. Ele estava correndo risco de vida. Ele poderia muito bem brigar, ele poderia muito bem fazer alguma pirraça, ou até mesmo se dirigir mal ao rei, mas sabiamente ele ouviu o que estava acontecendo, né? Ele recebeu toda a informação, o porquê o rei estava furioso, e ele pediu um tempo. Olha, eu peço ao rei um tempo para eu orar. Que decisão maravilhosa. Talvez nessa noite você precisa ir lá para o seu quarto, dobrar o seu joelho e falar com o Senhor. Não permita que o pavor tome conta. Não permita que as vozes deixem você descontrolado. Há uma palavra que foi empenhada, há uma palavra que foi liberada para a sua vida nessa noite, que é: o Senhor é o teu pastor e nada vai faltar. Se as circunstâncias, se a crise me leva a pensar o que fazer, o que vai ser da minha vida, mas a fé, ela vai fazer você ficar com a palavra e declarar com a sua boca: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diz o texto aqui que naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois ele pertencem a sabedoria
e o poder, pois ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. O Senhor, ele pode mudar o curso dos acontecimentos na sua vida. Como está a sua vida hoje? Talvez algumas coisas já chegaram para a sua vida, ou aquela informação que você recebeu já está acontecendo, você está no meio do problema. Saiba que se você confiar no Senhor, se você seguir o mesmo exemplo de Daniel, o Senhor, ele pode mudar o curso, ele pode mudar a sua história, ele pode te dar estratégia para você sair dessa situação. Aproveitando até mesmo, o que está acontecendo hoje, o que está sendo divulgado hoje. Se porventura você está vivendo algum sintoma, do coronavírus, eu quero declarar no nome de Jesus, cura se manifestando no seu corpo. Você não vai morrer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vale a pena confiar no Senhor, porque o Senhor é bom. Ele pode mudar nessa noite a sua sorte. Um outro exemplo que a gente pode também citar aqui, volto a dizer, poderíamos citar aqui vários personagens da Bíblia, mas eu quero destacar alguns aqui que eu tenho certeza que você vai ser edificado. Uma outra pessoa também é Paulo e Silas, quando estavam na prisão. Não apenas a notícia da condenação justa, mas o cumprimento da pena. Eles foram presos, fazendo uma coisa boa, foram condenados, sofreram danos injustamente, mas eles confiavam no Senhor. E a atitude, de Paulo e Silas, se você olhar nas Escrituras, nos chama muita atenção, porque ele não deu lugar para o desespero, ele não deu lugar para a tristeza, mas tão somente eles louvavam ao Senhor. E os de repente do Senhor aconteceu. Você pode, eu creio que você conhece, já ouviu a história de Paulo, mas uma coisa que a gente tem aprendido muito, a perseverança e a confiança no Senhor. Talvez você esteja numa prisão hoje, uma prisão emocional. Algo já causou dano na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus, cadeias quebrando. Cadeias quebrando em nome de Jesus. Podemos pegar também um próprio exemplo de Jesus. Ele recebeu uma notícia não muito agradável, quando durante a sua caminhada, o seu ministério, as pessoas procuravam prendê-lo, e ele tendo que em determinado momento até mesmo mudar de estratégia para que naquela ocasião não se cumprisse aquilo. Mas havia notícias ali que corriam a respeito dele. Em uma passagem também, a gente vê na palavra onde uma tempestade foi levantada, os discípulos estavam ali, Jesus recebeu uma notícia que a tempestade estava deixando apavorados, e importunaram Jesus lá para repreender a tempestade. Jesus foi lá e repreendeu a tempestade. Jesus também, chegando a hora da sua morte, comunicado pelo Espírito, recebeu a informação também que chegara o tempo de ir para a cruz, e mesmo assim o Senhor cumpriu o seu propósito. Podemos lembrar também de Davi sendo ameaçado por Saul, quando em meio a uma crise de ciúme, desejou acabar com a vida de Davi, teve que fugir dele, teve que fugir também do próprio filho. Irmãos, homens que eu acabei de citar aqui, que também passaram por pressões e perseveraram. E eu tenho certeza que você, nesse tempo também, vai chegar até o final. Não se veja fracassado,
Não se veja como derrotado, que aquele mal vai te alcançar, que você vai passar por isso. Entre você escolher o mal, escolha o bem. Porque o pensamento que o Senhor tem ao seu respeito é pensamento de paz e não de mal. Qual é a notícia que você vai se deter? Estamos diante de várias notícias. Várias notícias têm chegado a nós. O que você prefere? Uma notícia você está recebendo nessa noite, que o Senhor é bom. E você pode confessar com a sua boca que Ele é o seu pastor. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nesse tempo, a única coisa que precisa ser eliminado, nesse tempo que a gente está vivendo, de pressão, é esse vírus que tem causado toda essa perturbação. Não a nossa fé em Deus. O que precisa ser eliminado, o que precisa ser diagnosticado através dos medicamentos, da vacina, nós cremos que isso vai acontecer. Isso precisa ser resolvido. Mas a fé no Senhor precisa permanecer. Não deixe que as más notícias minguem a sua fé. A gente precisa guardar o nosso coração. Com todas as medidas tomadas, com todo o cuidado que temos, a gente precisa saber que o Senhor continua sendo o mesmo. Ele é ontem, hoje e permanecerá. Em todo o tempo Ele é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Mais uma vez eu quero dizer para você: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribes no seu próprio entendimento. Talvez você confia tanto na tua sabedoria. Talvez um tempo atrás você era tão seguro em algumas decisões, mas agora você não sabe o que fazer. E é hoje que a nossa sociedade, o mundo está vivendo, autoridades, pessoas sábias não sabem o que fazer. Pessoas perturbadas, pessoas inseguras. Esse é o tempo da gente parar e refletir. Levantar nossas mãos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Talvez um tempo atrás você sempre se deu bem em algumas decisões, em algumas escolhas. E agora você está no meio de uma situação em que você não sabe o que fazer. E eu quero declarar para você nessa noite que a sua vida não será mais a mesma através dessa palavra. Talvez nas más notícias, que são propagadas por aí, alguém tenha dito, que Deus não existe. Onde está Deus nessas horas? Quantas vezes, E é muito fácil a gente ver isso, não só presencialmente, mas através dos meios de comunicação, a internet, inclusive. Pessoas sem entendimento dizer coisas lá desesperançosas, vamos dizer assim, desesperançosas, vai deixar você inquieto. Mas você está num bom lugar. Se veja nesse momento em um bom lugar, na sua casa mesmo. Você acessando aí o seu aparelho e ouvindo uma palavra como essa. A esperança para você. Jesus te ama. Você não vai morrer. É importante eu crer. Eu tenho que viver com a minha própria fé. Mas você está sendo ministrado nessa noite para que a sua fé seja fortalecida. Talvez antes você tinha um pensamento muito diferente, ou até mesmo desistido de tudo, achando que vai morrer.
achando que não vai sair dessa situação. E a nossa oração nessa noite: mudança. Mudança. Nenhuma arma preparada contra a sua vida vai prosperar. Há uma unção nesse lugar. Mesmo através aí desse aparelho, você está sendo alcançado. Em nome de Jesus. E eu quero falar aqui, vou usar essa câmera para falar com você. Eu tenho certeza que você está sendo alcançado com essa palavra. Mas eu não posso terminar essa ministração sem convidar você para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem como eu ir até você ministrar. Não tem como você vir aqui. Mas eu creio que você vai ser alcançado pelo Senhor. Pegue junto comigo em fé. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor da sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Mesmo aí na sua casa, o Senhor está ouvindo você. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa noite, pela oportunidade de ministrar essa vida que decide nesse momento te aceitar. Eu declaro que praga alguma chegará na casa dessa pessoa. E o Senhor está mudando agora o coração dela. Está confessando o Senhor como Salvador da sua vida. Creu com o coração e está confessando com a boca. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Aonde ela estiver, seja alcançado com a unção do Senhor. Com a unção do Senhor. E essa alma não vai se perder, pelo contrário, vai permanecer firme, intercedendo também pela sua família, o que ele precisa, o que ele está orando. Se for cura se manifestando no seu corpo agora, em nome de Jesus. Todo medo, todo desespero caindo por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba aí, meu irmão. Receba aí, meu irmão. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais o mesmo. Seja abençoado com a prática da palavra. E nós agradecemos você que assistiu nosso culto. Eu tenho certeza que você foi edificado. Deus te abençoe e se mantenha firme. Prefere a notícia da palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Espero que você tenha gostado dessa palavra. O nosso próximo encontro é no domingo. E também vamos estar fazendo a nossa Santa Ceia. Também é chegada a hora dos nossos dízimos e ofertas. A nossa conta bancária vai estar aparecendo aqui na tela e o link para o PagSeguro aqui embaixo. Mas se você quer entregar a sua oferta pessoalmente, nos horários de culto temos pessoas aqui para te receber. Venha e traga o seu envelope. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e no Facebook. Também se inscreve aqui no nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo da programação semanal. Então é isso e até o nosso próximo encontro.